Hoje eu vou dar continuidade a nossas conversas sobre a nossa fé, né? Hoje eu vou falar sobre uma parábola, Juízo Final, é o título, intitulado, né? Nós encontramos lá em Mateus, capítulo 25, 31 a 46 é os versículos, né? Em todos esses dias que a gente tem se encontrado aqui pela live do Facebook, eu tenho sempre falado na fé, tenho sempre explicado a vocês como é importante a gente ter fé, que a gente vai enfrentar desafios, né, que o demônio está aí para esperar que a gente vá ao encontro dele, porque ele está amarrado. Deus autoriza ele, mas a nos atacar, entre aspas, né? Porque sabe que a gente tem uma grande arma, que é a palavra, que é as orações, e tem várias orações aí mas a gente tem que ter muita fé, principalmente. Sem fé, nada. Entendeu? Bom, então vamos lá. Antes de entrar na palavra propriamente dita, espero que vocês estejam aí com a Bíblia na mão. É Mateus 25, 31, 46. Se não tiver, sem problema, mais tarde vocês dão uma lidinha em Mateus 25, 31, 46. Até sugiro que vocês leiam com alguém, entre família, enfim, aí vai ficar por conta de vocês aí, tá bom? Mas antes de todas as vezes que eu faço essa live, eu gostaria eu sempre gosto de ler uma história, né? Então vamos lá. Eu li essa historinha para os jovens, né? Os adolescentes da perseverança. Vamos lá. Diz uma linda lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto e em determinado ponto da viagem discutiram. Um deles esbofeteou o outro, deu um tapa no rosto do outro. O que tinha sido esbofeteado, ofendido, sem nada a dizer, escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo bateu-me no rosto. Seguiram, chegaram a um oásis, onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Ao se recuperar, pegou um estilete e escreveu numa pedra: hoje o meu melhor amigo salvou minha vida. Intrigado, o amigo perguntou: por que é que quando te bati escreveste na areia e agora escreveu na pedra? Sorrindo, o outro amigo respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória do coração, onde o vento nenhum do mundo poderá apagar. Lindo, eu gostei muito dessa reflexão aqui. O que eu falo para vocês, irmãos, é isso. Quantas vezes a gente deixa as coisas boas passarem e a gente fica com o pensamento voltado nas coisas ruins. O que fizeram de mal fica gravado na nossa mente para sempre. Errado. O que tem que ficar gravado na nossa mente para sempre é as coisas boas, as coisas do bem, que um amigo, um irmão, um pai, uma mãe nos fizeram de bem. Não é gravar as coisas ruins. Fica a dica, tá bom? Então vamos lá. Juízo final. Mateus 25, 31, 46. Eu vou ler essa passagem e depois vou explicar um pouco. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos sentará no trono real. Todos os povos, terra, se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então
O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Eram imigrantes e me receberam em suas casas. Estavam sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava preso e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando vimos o Senhor como imigrante e recebemos nas nossas casas, ou sem roupa e o vestimos? Quando vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? O rei responderá: afirmo a vocês esta verdade. Quando fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: vocês que estão sob a maldição de Deus, afastem-se de mim. Vão para o fogo eterno, preparado pelo diabo e seus anjos. Oi, Gina, tudo bem? Obrigado aí pela sua participação aí. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era imigrante e não me receberam em suas casas. Estavam sem roupa e não me vestiram. Estavam doentes ou na prisão e não foram me visitar. Então eles perguntaram: Senhor, quando vimos com fome, ou com sede, ou como imigrante, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não o socorremos? Simone Teixeira, boa tarde, obrigado aí pela sua participação. O rei responderá: afirmo a vocês esta verdade. Todas as vezes que deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de fazê-lo. Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons para a vida eterna. Eu escrevi o comentário aqui para vocês. Todas essas reuniões que eu tenho falado aqui no Facebook, sempre de respeito a gente tratar as pessoas bem, procurar ajudar, a caridade, tudo engloba isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Amanhã eu vou falar um pouco sobre as tentações, um pouco sobre isso, porque é muito longo, então eu vou ter que dividir esses encontros para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá, comentário, né? Esta é a minha opinião, a mais surpreendente parábola de Jesus. Essa opinião aqui, gente, vem do Frei Beto. Eu fiz alguns comentários sobre a opinião dele, que também vai de encontro às minhas opiniões, tá? Eu reduzi um pouco, que é muito grande, mas é isso aí. Esta é a minha opinião, a mais surpreendente parábola de Jesus. Por quê? Porque desloca o enfoque teológico. O critério com que Deus nos julga não é o cumprimento das prescrições religiosas. Não é o número de vezes que participamos do culto ou pagamos o dízimo. Nem a quantidade de orações feitas, ou a qualidade de nosso jejum ou abstinência de certos alimentos. O que realmente importa é a nossa sensibilidade social, a nossa capacidade de prestar serviço às pessoas que carecem dos bens mais essenciais e elementares, como alimento, saúde, vestuário, abrigo, liberdade. Podemos fazer isso de modo assistencialista, como dar um prato de comida ao mendigo que nos bate à porta.
mas à noite ele terá fome de novo. Ou de modo emancipatório, lutando por uma sociedade livre das causas da pobreza e da miséria. O mais indicado é abraçar as duas vias, embora a segunda dê melhor resultado. Jesus, ao contrário do que muitos pensam, não veio fundar uma igreja ou uma religião. Eu sempre falo que quando que Deus me ouça, né? Quando a gente sair desse mundo e ir para o paraíso, se Deus quiser, nós temos, é o nosso último, né? Lá a gente não vai encontrar placa de escrito igreja tal, igreja santíssima tal, enfim, não vai ter isso. Não vai ter, temos que pensar nisso. Nós primeiros temos que ser caridoso com as pessoas, ser humilde, né, dizer que nós somos melhor do que ninguém. Nós não somos, né? Primeiro temos que pensar nisso. Veio nos propor, aí vem a igreja ou uma religião, né? Não veio fundar isso. Veio nos propor, sim, um novo modelo civilizatório condensado na utopia que o motivava. O reino de Deus, falar do reino da América Latina soa anacrônico, na medida em que já não há monarquia em nossos países. Porém, falar de um reino de Deus dentro do reino de César era o mesmo que hoje anunciar um sistema social alternativo ao capitalismo ou um outro mundo possível. Jesus veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. João 10, versículo 10. A vida é o dom maior de Deus, e não a fé ou a religião que professamos. A vida é o dom maior de Deus, e não a fé ou a religião que professamos. Portanto, são amados por Deus aqueles capazes de amar quem foi criado à imagem e semelhança dele, e, no entanto, agora padece fome, sede, abandono, doença e opressão. Os pobres são a presença de Jesus entre nós. A parábola deixa claro que servir ao pobre é servir a Deus. E isso vale para aqueles que não têm fé em Deus e, no entanto, lutam pela libertação dos excluídos. Pense nisso. Isso vale para aqueles que não têm fé em Deus e, no entanto, lutam pela libertação dos excluídos. Eles haverão de perguntar: Senhor, quando vimos com fome e com sede, ou como um imigrante, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não socorremos? Está vendo? Deus é tão misericordioso que mesmo aqueles que não têm fé nele, mas se serviu o que ele pediu para nós, ele salvará. Embora não acreditassem em Deus, empenharam-se para que todos tivessem vida, e vida em abundância. Então Deus dirá a eles: afirmo a vocês esta verdade. Quando fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, a mim fizeram. É indiscutível, portanto, que a nossa salvação depende da atitude que temos frente ao sofrimento humano. Vou repetir. É indiscutível, portanto, que a nossa salvação depende da atitude que temos frente ao sofrimento humano. Jesus não fez o rei proclamar: ide, malditos, afastai-vos de mim, porque roubaste, fornicaste, mentistes, etc. Não mencionou a violação dos 10 mandamentos, nem falou de culpas, fé ou religião. Uma única coisa ele considerou importante: a nossa atitude diante dos nossos semelhantes que sofrem, a defesa dos direitos humanos. Pecar é se omitir perante o sofrimento ao favorecê-lo, ao apoiar estruturas injustas que empobrecem e oprimem inúmeras pessoas. Essa palavra é para muitos católicos pararem, pensar no que está fazendo. Estamos numa fase difícil do mundo.
Temos que ter fé. Mas a fé sem atitude é nula. Vou repetir, temos que ter fé. Mas a fé sem caridade é nula. Então, irmão, que vocês peguem hoje a Bíblia, vá lá no Novo Testamento, procurem Mateus 25, capítulo 25, leiam esse capítulo e façam uma reflexão das vidas de vocês. Não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para viver o que Deus nos ensinou e ter o nosso fim último, que é estar com Ele um dia. Bom, amanhã eu vou falar, vou até dar um início aqui sobre as tentações do demônio, que vai de encontro a tudo isso aí que a gente está lendo. Eu vou até dar um iniciozinho aqui para vocês. Nós vivemos no tempo em que o demônio está mais terrível que nunca. Nunca antes a humanidade foi tão vulnerável diante da velha serpente do inferno como nos dias atuais. E para provar isso a você, não há melhor maneira do que através das próprias palavras da Santíssima Virgem Maria em sua aparição em La Salette, no ano de 1846. Aparição comprovada pela Santa Igreja. Nós temos que ter fé nisso. Veja como ela nos preveniu. Vou dar só início. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Ai dos habitantes da terra. Aí dos habitantes da terra. Haverá guerras sangrentas e fome, pestes e doenças contagiosas. Haverá chuvas feitas de saraivadas espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado, a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Essas palavras de Nossa Senhora não confirmam exatamente o que você vê todos os dias nos jornais? São tantos crimes, uns mais terríveis do que os outros, e todos incentivados pelo mesmo ser, o demônio. E a principal arma dele para incutir na alma de um criminoso o motivo, a intenção de cometer um crime é a tentação. É a tentação. Esse que é a dificuldade nossa. Oi, minha irmã, tá tudo bem contigo? Obrigado aí pela sua participação. Então tá. Aí vem aqui os temas que a gente vai conversar. Uma epidemia de falta de fé, o desaparecimento do hábito da oração diária, as falsas religiões são disseminadas hoje em dia. Os maus costumes que levam os piores pecados, a má disposição de viver segundo as leis de Deus e o desconhecimento dos sacramentais abençoados. E muito mais. Olha, depois de tudo isso, quem poderia duvidar do que mais do que nunca precisamos urgentemente de algo para nos proteger? Algo como a proteção espiritual de Deus. Deus deu essa proteção à humanidade, mas a humanidade quase não o conhece. São incontáveis as pessoas que correm riscos terríveis ao corpo e à alma, todos os dias. Eu vou encerrar aqui, que amanhã eu vou dar continuidade. Mas nós temos uma grande arma, que é a medalha exorcista de São Bento.
Procura lá a oração de São Bento, tá? Aqui tem, eu vou só finalizar essa parte aqui para a gente depois entrar nisso aqui. Você não acha que não faz nenhum sentido passar todos esses ritos, sendo que Deus já concedeu todas as pessoas meio de se defenderem? Seria como ser um tratador de serpentes venenosas, que tem luvas, bota à sua disposição, mas não coloca para trabalhar. Agora é verdade que Deus não concedeu somente um meio de nos defendermos, mas tem um que se destaca entre todos, um que vale a pena ressaltar até escrever um livro digital para divulgá-lo. Um que vence o demônio todos os dias, há quase 400 anos. Trata-se nada mais, nada menos do que a medalha exorcística de São Bento. Bom, eu vou parar por aqui e dizer uma coisa. O demônio, Deus permite que ele está amarrado, ele está lá, mas é a gente que vai a ele. E a gente só vai a ele porque a gente perde a fé, para de orar, para de usar as armas que ele dá e começa a falar mal das pessoas, já começa a denigrir a imagem das pessoas. Isso é um pecado muito sério. Então Deus permite que o demônio vá lá e ataque você, até para você saber que Deus está aqui. O demônio não tem poder sobre nós, gente. Pense nisso, tá? Amanhã eu vou dar uma pincelada sobre essa medalha e depois eu vou voltar lá nas outras coisas aqui para a gente continuar aprendendo sobre a nossa fé. Uma boa tarde para todos. Não esqueçam de ler o que eu pedi, né? Mateus 25, 31, 46. Sugiro a vocês que nesse momento vocês fechem os olhinhos e rezem um Pai Nosso e uma Ave Maria. Uma boa tarde, que Deus esteja com todos nós. Obrigado pela participação aí, Gina, Rosa, Simone Teixeira e Ana Lúcia Ponte, minha grande irmã amada. Espero que você esteja bem, tá bom? Um beijão.